Olá, cursista, vamos fazer um exemplo prático aqui sobre a distribuição aqui quadrática, utilizando um exemplo que nós já vimos antes, só que agora com informações populacionais. Nós temos o seguinte aqui, ó, a distribuição aqui quadrática. A partir de uma amostragem validada com 25 pacientes que sofrem com fibrose cística, foi definida uma variância amostral S2. O que quer dizer isso aqui, essa amostragem validada? Ela quer dizer que foi feito um sistema de amostragem com pesquisa de campo e etc., provavelmente em hospitais, e ele obteve esse valor aqui, a variância amostral, tá? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, dentro dessa doença aqui, informa pacientes desta doença apresentam variância de PI máximo em torno de 650 PI máxima quadrada, que isso aqui é a unidade da variância. Considerando a distribuição Q quadrática adequada para analisar o caso, ou seja, ele está dizendo para você utilizar a Q quadrática, determine os os percentuais do Q quadrado calculado à direita e à esquerda do ponto calculado. Então, o que ele quer? Ele quer que você defina o ponto através daquela função que escrevi ela aqui do lado. Então, essa aqui é a minha função Q quadrática calculada, tá? N-1 vezes a variância amostral, e dividido por sigma 2, que seria a variância populacional. No caso aqui a gente já tem aqui dado de cara o nosso sigma 2, ó, que é o valor populacional. Esse S2 aqui a gente tem que pegar as 25 informações e calcular. Lembrando que esse N-1 aqui, isso aqui é o grau de liberdade, não tem problema nenhum, não tem segredo, é só você descontar uma unidade. Você está trabalhando com 25 pacientes, utiliza 24. S2 você vai calcular. Adiantando aqui o processo, a gente já tem aqui as informações digitadas já no R, tá? Eu chamei a variável de PI máxima, lembra? PI max AX é minúsculo, certo? Eu estou botando aqui AX minúsculo, mas você pode fazer como você queira. Minúsculo, todo maiúsculo. Então essas são as minhas informações, 85, 110, 95, 95 e aí vai. Aqui estão os 25 pacientes, vou dar Ctrl R. O que eu preciso é da minha variância, então variância de PI max, lembre, cuidado para não digitar diferente. Ctrl R, então tá aqui, ó, 621.08, guarda esse valor e a gente agora vai resolver o nosso sistema aqui. Bom, a gente tem aqui, ó, 25 menos 1, que seria 24. O que nós temos aqui é o 621 que foi calculado, né? 621,08 dividido pelos 650. Esse resultado aí vai dar algo próximo aí de 22, mais ou menos. Bom, mais ou menos aí 22 ponto, vamos aproximar aí 22,9, tá? Esse é o nosso Q quadrado calculado. O que ele quer saber? Ele quer saber através desse Q quadrado o que eu tenho para a direita dele e o que eu tenho para a esquerda. Então guarda esse valor. Vamos limpar a tela agora e vamos focar agora na distribuição em si. O que diz a distribuição normal? Então eu vou ter aqui um eixo, né, o eixo X, vou definir aqui um desenho parecido com a distribuição normal, não, desculpa, Q quadrática, tá? E eu vou definir aqui o eixo, ele começa em 0 e ele vai até mais infinito. Então o que eu tenho que definir? Tenho que definir 22,9, mais ou menos algo por aqui, depois a gente dá uma ajustada. Então eu tenho mais ou menos alguma coisa por aqui, 22,9, e eu quero definir o que? Eu quero definir o meu lado esquerdo, quanto é que esse lado aqui pesa, e o meu lado direito. Então tudo isso baseado na distribuição normal. Então cada lado aqui ele vai ter seu peso probabilístico, ou seja, esse lado aqui vai ser um valor percentual, e esse outro lado aqui vai ser 1 menos o 100, né? Na verdade, se a gente estiver trabalhando com percentual, vai ser 1 menos o percentual que a gente está trabalhando. Ou seja, eu vou ter dois lados da minha figura, tá? Então eu tenho que definir aqui. A primeira seria, vamos lá, seria mais ou menos isso aqui, ó, gente. Eu quero definir um aqui quadrado, tá? Que ela tem que ser menor que 22,9. Então isso aqui vai gerar um percentual, concordam? Tá? E eu posso definir a outra aqui quadrado também. Eu posso definir ela assim, ó, um valor que seja maior ou igual que 22,9. Alguma coisa desse jeito aqui.
eu posso tanto por um lado como pelo outro. Por quê? Porque se eu somar as duas, no final eu vou ter o quê? Vou ter 100%. Tá? Então, guardem esse valor aqui, que a gente vai precisar dele para fazer o primeiro lado da minha distribuição. Eu vou limpar. Aí o que vai acontecer? Eu vou aqui no meu R e vou digitar o seguinte. Eu vou digitar o seguinte, em vez de ir lá na tabela calcular, a gente vai direto no R e encerra a história. Então, o comando é o pxisc, porque é partes daqui quadrado. Eu quero que ele encontre o valor que seria 22,9, vírgula. O grau de liberdade nesse caso vai ser 25 unidades que eu tenho menos 1, que vão ser 24. E aí o que ele vai analisar? Ele vai analisar de 0 até esse ponto aqui, 22,9, certo? Quando você der o Ctrl R aí, o resultado aqui vai ser 47,42. O que quer dizer que a sua distribuição Q quadrática, deixa eu botar aqui e passar uma reta para a gente entender isso, que a distribuição Q quadrática desses dados de 22,09, você tem aqui de 0 até 22, até esse ponto aqui, 22,9, você tem 44,42% dos dados se concentrando nessa região aqui, tá? Se você analisa o outro lado, você vai ter 55,58%, porque você faz 100 menos 44,42%. Então, 55,58% dos seus dados se comportam acima desse Q quadrado aqui calculado. Por que isso vai ser importante? Porque a partir desse ponto aqui, a gente vai começar a definir os testes estatísticos. Então a gente primeiro entende como é que consulta na tabela, faz essa brincadeira aqui, que isso aqui até aqui não é nada, é só uma brincadeira, tá? E aí a gente joga na tabela, certo? Se você quisesse, por exemplo, como eu fiz lá no vídeo, quando eu escrevi lá no vídeo, no primeiro vídeo sobre distribuição Q quadrática, quando eu peguei a Q quadrática tabelada, que ela utilizava 13,5%, ou seja, 13 graus de liberdade, que era um exemplo lá, um exemplo genérico. Como é que a gente faria isso aqui? Então guarda esse valor aqui na sua memória. Então 13 graus de liberdade e 5%. Nesse caso aí, você iria lá no seu R e você iria digitar isso aqui, ó. Você digitou P, né? Então aqui você vai dizer QXISC 0,05, tá? Que seria 5%. E o que eu quero aqui? Eu quero 13 graus de liberdade, ou seja, eu quero analisar que ele consulte direto na tabela 5% e 13 graus de liberdade. Nesse caso aqui, 5,89, que seria de 0 a 5%. Tá? Um abraço e até mais.